Então, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer aos ouvintes. Hoje é nosso último dia de evento do Arte na Parede. Gostaria de agradecer aos participantes da noite de hoje, que é o André Carrilho, professor, pesquisador, a Flávia Pozobon, que é um artista que é de São Paulo, que está vivendo há 2 anos mais ou menos em Lajeado, e o Gustavo Gomes, que é um artista de Caxias do Sul, que tem trabalhos aí pelo Brasil todo, fora do Brasil também. Aqui é a professora Janaína Chuamba, do Instituto Federal do Campus Lajeado, e falar um pouquinho brevemente do projeto. O projeto era interno, então se chama o Festival de Grafite está dentro do projeto Arte na Parede. E esse projeto, esse ano, em função da pandemia, nós resolvemos fazer ele um pouco maior. Foi dividido em 3 etapas, e essas etapas agora de lives e de vídeos no YouTube é para poder compartilhar um pouco dessa pesquisa, mostrar os artistas que estão atuando aqui na nossa região, e falar um pouco também, não somente do grafite em si, mas da arte urbana. Então, boa noite a todos. Eu muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Acho que quem gostaria de começar pode ser o Gustavo. Gustavo, eu posso falar dos teus trabalhos? Então, tá bom. Boa noite a todos. Primeiramente, é sempre um prazer estar aí trocando essa informação, né? Gerando mais conteúdo para todos e a gente aprendendo um pouquinho também. Eu sou artista. Atualmente eu estou em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Falo daqui do meu ateliê, desse mundo colorido aqui um pouquinho, vocês podem ver. E minha participação dentro do grafite, ela vem desde muito cedo, desde os meus 11 anos. Hoje eu estou aí com 31, então fazem 20 anos que a gente pinta. E nessa trajetória a gente fez um bocado de coisa. Eu também venho me aprimorando em várias coisas. Sou formado em publicidade, tenho feito mestrado em indústria criativa. Já tive a oportunidade de trabalhar em grandes agências, já fui cliente, já trabalhei no marketing, já fui o cliente, já fui agência, então já tive esse posicionamento também. E também consegui usar isso hoje na minha vida real. Já sou educador social também, trabalho há 8, 10 anos em várias ações aí, não só no Brasil, mas como em outras partes, a gente consegue também fazer essa associação e estar sempre participando desse meio. Então, isso é um pouquinho de mim, assim, se vocês tiverem algumas coisas, a gente vai debatendo aí durante o processo. Eu tenho um videozinho de apresentação aí. Na verdade, ele é um vídeo que foi de um livro de 15 anos, um e-book que eu lancei, e foram 3 países. Na época foi a Austrália, em Sydney, na Nova Zelândia, em Auckland, e na Indonésia, em Gili Travangan. E daí, dentro desse livro, a gente fez o lançamento também online de uma série de vídeos. E esse aí conta um pouquinho da minha trajetória rapidamente, assim, e um pouco da minha inspiração, de onde eu gosto de me resgatar ali. Como artista, eu sou um espírito livre, criativo. Eu me aspiro em mostrar coisas que estão além de nossas experiências cotidianas, para ajudar a despertar uma audiência visual nas pessoas, conectar com seu superior. Eu adoro retratar mandalas, cores, túneis sagrados e mágicos que as pessoas possam experimentar. Minha imagem vem de temas sutis, de cura, de pura psicodelia. Através de um estado de plena imersão, as cores vão revelando profundidades do meu próprio espírito. Eu permito que a arte se crie e se desenvolva a partir disso. É quase que um processo plenamente intuitivo. Essas imagens surgem através da minha busca de um conhecimento mais profundo da vida e das possibilidades que nos permeiam. Você vai poder visualizar aqui símbolos, geometrias, regados a muitas cores. Eu me inspiro sempre na natureza, na espiritualidade, nas minhas próprias raízes, na beleza dessa vida terráquea e nas muitas experiências que o homem leva como iluminação. Este é o tempo e é quase que um dever, encontrar uma conexão, igualar. Todos compartilhamos de propriedades intuitivas e visões semelhantes. E isso tudo pode ser visto no mundo antigo, no mundo novo, no mundo de agora.
ninguém é dono deles. Nós o compartilhamos, formamos conteúdo e a mente coletiva da qual a gente faz parte. Sou um eterno aprendiz. Durante toda a vida, buscando vivências, novas ferramentas e diferentes percepções de ajudar a criar a minha própria visão. A arte faz com que meu ser criativo transcenda e retrate uma terapia através das cores, destoando, iluminando, transformando, curando aos olhos de quem vê e sente, despertando uma consciência e optando por viver ao máximo a partir dessa obra de arte. As pessoas nas quais eu conheço na minha trajetória, na minha caminhada, são fatores predominantes também para que isso aconteça. Quando eu desenvolvo uma obra de arte, eu me conecto com essas sensações e posso extrair dessas pessoas as cores que elas necessitam. Quando a gente acorda, a gente coloca uma roupa, pode ser ela branca, pode ser ela azul, mas com certeza tem um intuito por trás disso, como se fosse a nossa própria aura colorida. A gente sempre está em busca de algo, de transcender, de transparecer algo para as outras pessoas, e essas pessoas refletem na gente. Então tudo é energia, tudo são moléculas, e através da minha arte eu consigo expressar isso, retratar como eu me encontro e como as pessoas vão se encontrar a partir do que eu estou pintando. Arrou. Eu gosto muito desse material porque ele marcou uma época para mim, assim, bem importante. Porque quando a gente se coloca como artista e viaja mundo afora, a gente, de um certo modo, tem que estar sem o rabo preso, né? Tem que realmente se jogar no mundão. E depois dessa ida aí foi onde eu realmente consegui ter um posicionamento e uma aceitação sobre o que realmente eu já estava executando, que já vinha de um bom tempo. Não que a arte não estivesse inserida dentro, né, como ser humano, assim, mas eu consegui me posicionar bem. E você também é muito receptivo no sentido de que quando você é artista e consegue viajar ao mundo, as pessoas te recebem de um modo muito bacana. Então essa troca me fez ser muito. E esse vídeo, ele marcou essa época para mim. Foi bem importante, assim. Você gravou onde esse vídeo? Esse vídeo, na verdade, foram vários materiais que a gente buscou, algum banco de dados que eu tinha, mas a cachoeira é um local onde eu costumo meditar, fica numa vila chamada Vila Jensen, que é aqui na nossa região. Legal. No sul do Brasil. Eu notei, assim, então, que o teu trabalho artístico, ele tem também uma questão de vida, né? É meio que inseparável para ti a tua arte, da tua concepção, tanto espiritual quanto ética, social. Uma coisa está inseparável da outra. Isso? Não temos, na minha sincera opinião, não temos como ser uma coisa diferente disso. Nós somos apenas um centro, né? Desculpa, um cerne. Então, o meu cerne é a minha identidade. E a minha identidade é baseada nessas minhas vivências e que, consequentemente, eu transformo elas em arte. E hoje em dia você trabalha, você não se intitula mais, né, como um artista só de arte urbana. Com quais técnicas que tu geralmente trabalha, ou quais são os produtos, spray, stencil, como é? Tem muita coisa. Qualquer coisa que me colocar na mão, a gente vai estar pintando, né? Seja ela lá no latex, quando a gente está pintando na rua, seja ela um esboço numa tela, um carvão. Tem várias formas de se trabalhar. Mas hoje eu sou quase 100% spray, assim. Né? No início a gente não tinha muitas essas possibilidades. Era um pouco mais complicado, a nossa própria cidade não geria de muitos materiais. Eu, por um bom tempo, importei materiais para a cidade, cheguei a ter uma grafite shop também aqui, em Caxias do Sul, para poder estar gerindo essa cena, né? Porque muitas vezes você não vai ter uma lucratividade, mas você está ali influenciando e usufruindo dessa influência. As pessoas vêm na sua casa, no seu ateliê. Então, hoje eu uso bastante spray. Certo. E como você vê, assim, a cena, principalmente da arte urbana do Rio Grande do Sul hoje em dia? Tu acha que ela tá ascendendo, ela tá um pouco parada? Como é que você vê? Quais são as cidades, por exemplo, aqui no Sul, que você vê que tem uma maior atuação, assim, dessa arte urbana?
Nós temos, assim, sempre como exemplos as grandes capitais, né? Eu lembro, e tenho amigos, posso até citá-lo, eles, Trampo, Porto Alegre, pessoas que vêm de uma geração a mais que a minha, que sempre trouxeram uma vivência maior, por também ir a São Paulo antes, ou vir de uma cena do movimento punk, depois transformar no movimento do skate e ali por diante. Então, uma vivência de histórias maior que a gente. Eu costumo dizer que capitais, porque se a gente pegar o Rio Grande do Sul, como o exemplo que você citou, ele é muito grande, né? A gente pode pegar um monte de coisa aí, e o lance do grafite é que você é sempre bem recebido. Então, graças a Deus, a gente tem muitas conexões e sempre pode estar recebendo pessoas. Tem artistas agora que estão jantando, que não estão aqui em casa, mas que são de outras cidades e vão dormir aqui, por exemplo. Né? Chegaram, estão fazendo uma ação comercial e depois vão pintar um pouco na rua e vão ficar aqui no ateliê. Então, essas conexões são muito legais. O Rio Grande do Sul como um todo e o mundo, né? O Brasil como um todo, ele permite isso. O grafite permite muito essa essência. Mas como citar, assim, eu acho que Porto Alegre sempre foi a maior referência, porque ela vem de um processo de desenvolvimento mais amplo, né? Pega mais informação, porque, claro, a nível de Brasil, todos nós viemos do movimento hip hop, inseridos ali, né? Desde lá 1973 até o surgimento e tudo mais. Mas quando ele chega lá no Brasil, ele chega de um modo diferente. E as grandes capitais fizeram muito parte disso. Certo. Eu vou mostrar para o pessoal algumas imagens do teu trabalho. Eu vou projetar a tela aqui de novo. Se tu quiser falar um pouquinho sobre. Sim, isso aí a gente pode passar de um modo até rápido, tá? Uhum. Só para tu entendendo, aí eu vou mostrar um pouco das inspirações como um todo e desse processo de como ele foi desenvolvido. Então eu iniciava aí, por exemplo, aí um processo extremamente geométrico, estudando um pouco de Fibonacci, geometria sagrada, então pegando algumas outras ideias de coisas, linhas, formas, trabalhei muito isso. E sempre veio as viagens na natureza, né? Onde eu pude ali estar trabalhando também essa geometria e estar extraindo esses fractais da natureza e podendo utilizar nas mandalas, que foram algo que por muito tempo permearam a minha arte. Hoje eu não desenvolvo tanto, mas muita gente ainda me reconhece por essa identidade e procura isso. Ali, por exemplo, a pintura que a gente fez, essa da direita aqui é num lugar abandonado, a gente pinta ela também, né? Faz o nosso grafite de final de semana. Eu, particularmente, ando com muita coisa, então muitas vezes eu não consigo nem estar mais na rua pintando, assim, assíduo, né? Aqui as conexões, aqui foi uma ação muito legal que a gente fez, foi num shopping, foram 1.500 metros quadrados de piso, aí eu faço a curadoria dos artistas também. Na época foi Hyper de Belo Horizonte, o Trampo de Porto Alegre, Riso de Florianópolis, Cipros de São Paulo, aí a gente pintou a cidade depois, aí festivais que eu levava muita pintura para o festival, muito palco, esse ambiente aí que tem a foto era a Casa Grafia, um coletivo de artistas que a gente acabou tendo que finalizar ele até em função das minhas viagens, a gente não conseguiu dar sequência nesse projeto, mas ficaram grandes amizades ali, grandes crios da cidade foram formadas através desse espaço. Esse também aí era uma produção de um palco, de um evento que existe aqui na cidade, que é o Mississippi Delta Blues Festival, que é um festival de blues. Aí nessa figura é a Mary Lavu, que é a deusa do voodoo. Então a gente pinta e às vezes também consegue remontar. Então a gente tem várias aplicações de arte, né? Muito mais do que só a pintura no mural, a gente também consegue fazer aplicação. Isso aí foi bacana trazer, que foi a minha primeira exposição individual, que foi em 2011, eu acredito. Foi um Financiarte, que é como se fosse um Procultura hoje em dia, aqui no Rio Grande do Sul. Então ali eu pude estar levando também coisas diferentes. Aí deve ter algumas fotos Aí deve ser Mato Grosso, algumas boas inspirações saíram de lá, algumas grutas que eu vivenciei por lá.
Aqui nessa próxima mostra um pouquinho desse jogar de tudo, assim, né? Ali a gente usava o material que tinha, né? Essa estética, assim, do escorrer, do riscar, não importa o que é, se é grafite, se não é, né? A gente não tá usufruindo da arte como um todo. Aí algumas viagens muito novinho, isso aí é 2007, acredito. Alemanha, Itália. Já tive o prazer de morar na Itália, fazer uma residência artística. Morei na Austrália, morei nos Estados Unidos agora por último. Então nessas andanças muita coisa saiu assim. Aí alguns eventos, algumas coletividades da região. Ali tem uma ação que a gente fez num presídio, workshops que a gente sempre teve bastante inserido assim. Sempre gostei muito de estar difundindo e repassando essa informação, faz parte da minha trajetória também. Tá nesse social, né? O rolê como um todo, que a gente tá ali, o movimento hip hop acontecendo. Então isso aí basicamente mostra algumas coisas assim do meu convívio, né? Do meu dia a dia. Intervenções que a gente acaba por fazer. Essa é a Legal. marca que eu sigo há um bom tempo. Essa Sempre seria a sua assinatura, podemos dizer? isso, sempre me acompanha, tá aqui, né? E sempre tá junto comigo. E Então, é você, isso. hoje em dia, então, vive só da arte, podemos dizer. Só do trabalho com arte. Eu vivo dela há muito tempo. De ateliê, eu acredito que como formalizado assim, devo ter uns 13 anos. Legal. É bem difícil hoje em dia, né? A gente vê artistas que conseguem trabalhar apenas com a arte. Eu Eu, nunca tive dificuldade assim nesse sentido, porque eu acredito que tudo é posicionamento, né? sim, Tudo é posicionamento. Você vai, ao longo dos anos, você vai entendendo também como você quer se posicionar. sim. A dificuldade é quando a gente não acredita, quando a gente não se dedica, quando a gente não busca outra coisa. E eu, no meu caso, é uma tendência minha de ser humano estar ali dedicado e buscando a todo momento. E de modo muito competente, que às vezes também a arte ela pode usufruir disso, né? Porque as pessoas têm esse papel tendencioso de olhar o artista como um estereótipo, né? Mas na verdade é um crescimento pessoal de cada um, como qualquer outra profissão. Claro. Muito bem, muito obrigada. Acho que a gente vai dar prosseguimento às outras entrevistas. Eu acho que vocês bloquearam o microfone, isso? André e Os deles você bloqueou antes, aham. mas eu não estou conseguindo desbloquear. Eu acho Agora que eles foi. bloquearam lá. Pronto, agora o meu está desbloqueado. Agora deu. Continuar com o meu bloqueado já? E daí, então, eu peço para o Gustavo e o André desligar o microfone e ficamos com a Flávia. Depois a gente faz um bate-papo e o André acho que finaliza falando um pouco mais da arte urbana, da percepção. Vamos lá, Flávia? Eu gostaria de mostrar também, antes disso, eu vou compartilhar minha tela de novo, o Instagram, né, do Gustavo Gomes, para quem quiser seguir. Então, é Gomes On, né? Underline One. Então, está aqui o endereço. Flávia, tudo bem contigo? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Agradeço o convite, agradeço a todos que estão aí participando comigo dessa live. E é isso, a gente está trocando uma ideia realmente sobre esse tema tão abrangente que é o universo, né, do grafite. E eu espero contribuir aí somar, né, nessa conversa aí, ou pelo menos pela minha percepção, o que eu posso acrescentar aí na conversa. Flávia, você está há 2 anos aqui em Lajeado, né? Como é que começou? Quanto tempo tu está na arte em si, né? Quanto tempo que você trabalha com isso? Olha, eu comecei, na verdade, com cursos com 8 anos de idade. Comecei de forma assim bem lúdica, né? Porque meus primos na época eram adolescentes e faziam vários cursos de arte e a gente passava a tarde junto no galpão dos meus avós.
Então, assim, desde sempre eu tive uma sorte de estar ali com o meu primo, ele sempre foi um professor nato, né? Então, eu tive contato com bico de pena, nanquim, giz pastel seco, oleoso, técnicas que às vezes você vai ver lá na frente brincando, né? Com 8 para 9 anos de idade. Da mesma forma, uma câmera fotográfica, na época ainda era analógica, isso aí a gente está falando lá nos anos 80, né? Então, meu brinquedo preferido era aquela maquininha que era fininha, você colocava o flash, que era descartável, tirava uma foto, tirava novamente, mas isso me fez ter um olhar diferenciado, né? E me ajudou bastante no meu processo. E eu comecei a fazer os cursos, mas algo eu acho interessante a se dizer no meu trabalho que eu acho que permanece até hoje, eu aprendi eu aprendi brincando. Então, o aprendizado para mim, ele está totalmente ligado ao prazeroso, ao divertido, à descoberta do novo, a novas possibilidades, sem medo do erro, sabe? Então, isso me fez caminhar por certas técnicas ou por certas expressões artísticas que não me fizeram travar. Então, eu comecei a... Hoje eu trabalho com arte urbana, mas eu vou faço ilustração, trabalho, bem como o Gomes até colocou, né? A gente tudo se conecta, né? Tudo é uma grande cena, um grande cenário envolvente e um cenário harmônico com a nossa vida, né? Com o processo criativo do artista é totalmente verticalizado, né? Você sempre vai construindo, mas geralmente tem aquele fio condutor, né? Em que tudo se encontra e tudo forma algo mais potente. Depois eu fui para a faculdade, enfim, eu fiquei produzia no ateliê, fui fazer técnico e depois fui para a faculdade. Sou formada em design gráfico, desenvolvo uma técnica que envolve fotografia também, mas não a fotografia convencional, que geralmente eu mando para os salões, exposições de arte contemporânea, que eu faço alterações químicas em papel fotossensível, o que não é um quimigrama nem um fotograma, são processos híbridos, e a mancha sempre está presente. Da mesma forma, no meu trabalho urbano, eu utilizo muito da mancha na composição, tanto no início quanto no processo, na composição final mesmo, né, na arte final. E depois eu descubro lá em 2006, porque na época que eu fazia as aulas e no galpão dos meus avós, eu saía com bisnaguinha de corante para fazer manchas na parede da vizinhança. Mas isso por inquietação mesmo de querer romper um pouco os padrões, sabe? E eu queria romper hoje, né, pensando a respeito, como uma forma, eu acho, de rompendo esses padrões, né, de suportes que eu estava fazendo a arte, rompendo com isso, eu estaria me lançando a uma nova possibilidade imprevisível. Eu acho que essa adrenalina entrou aí com a arte urbana forte. Depois eu fui ver novamente, ter o contato com grafite, com o muralismo, lá em 2006, por conta da faculdade também. E eu fiz faculdade em Limeira, São Paulo, né? E lá tem um cenário, próximo a Campinas, o cenário é bem
forte de cultura urbana, né? Tem vários artistas urbanos, até reconhecidos mundialmente, mas eu comecei a desenvolver mais por lá. Depois eu fui morar um tempo no Rio de Janeiro e por onde eu fui passando, eu vou deixando. Esse é meu primeiro grafite. Na verdade, foi o primeiro que assim, depois, né, da saída, assim, com a galera da faculdade, foi bem no começo. E eu costumo utilizar bastante formas orgânicas que remetam muito à questão do olhar para mim no meu trabalho. Eu acho que é importante porque eu falo muito das consciências, né, e dessas conexões, né, entre o micro e o macro, entre nós como conhecedores de nós mesmos, né, nesse processo, né, porque nunca a gente se conhece a ponto, mas nesse processo de, de descoberta, né? E pintura mural e grafite, assim, hoje em dia você, com o que você trabalha mais? Toca mais ilustração, mais design ou mais a pintura mural externa? Porque eu sei que você nesse momento está pintando um viaduto, né, gigante, uma cidade aqui perto de Lajeado. Fala um pouco também desse trabalho. Sim, aqui em Lajeado eu comecei primeiro com as exposições e depois eu fui teve o Arte na Cidade aqui, né, do concurso Arte na Cidade, e aí eu fui colocando, já tinha alguns grafites meus aqui pela cidade também, mas devido a esse primeiro viaduto do Arte na Cidade, começou a surgir outras oportunidades de se fazer outros espaços maiores. E aí agora estou fazendo o viaduto da Fazenda Vila Nova. São 270 metros lineares, mas é bem grande ali o vão. E eu tenho feito trabalhos, não só trabalhos no muralismo, desculpa. Enfim, eu não tenho feito só muralismo, não tenho feito só grafite, eu vou enveredando aí por várias formas expressivas, mas no momento eu estou desenvolvendo lá, que é enorme, e alguns outros trabalhos também direcionados à arte urbana. Eu quero deixar claro assim, que eu nem costumo me dizer uma grafiteira, assim, né? Não tenho isso, assim. Eu acho que é mais solto, né? Para mim, eu acho que eu sou uma artista que enveredo aí por várias vertentes, por várias formas expressivas, e isso só. Então, ah, no momento eu posso estar fazendo mais isso, daqui a pouco não, e eu acho que tudo se conecta no final numa grande soma, né? Agregando. E a questão da mulher no grafite ou mesmo na arte urbana, porque, querendo ou não, você faz vários trabalhos em arte, alguns são arte urbana, outros não. Mas eu percebo que a arte urbana, nós temos um expoente rico de mulheres, mas eu, pelo menos, eu noto que elas têm menos visibilidade. Né? Eu tentei trazer, por exemplo, para esse evento, você, a Luísa ontem, convidei uma outra pessoa também, mas ela não podia participar. Queria que você falasse um pouco da tua percepção enquanto mulher em Lajeado, né? Como é que você vê essa questão do grafite ou da arte urbana em si? Olha, Janaína, a arte urbana sempre me movimentou em relação a mostrar essas questões de valorização e visibilidade da mulher, né? E a arte urbana fala muito disso. O que eu percebo é que, realmente, como você disse, existem muitas mulheres no cenário urbano, fazendo arte urbana, desenvolvendo, só que não estão tão visíveis assim, né? Recentemente, aqui em Lajeado, vendo todo esse cenário e esse contexto, eu
tive a oportunidade de chamar e conhecer pessoas, mulheres, principalmente, que estão desenvolvendo a arte urbana aqui na região. E nós fizemos uma exposição de arte urbana feminina, que foi no shopping, né? Foi um convite do shopping Lajeado, e inusitado, né? Mas eu acho que a arte, ela é arte onde quer que aconteça. Então a gente começou, a proposta era começar na parte externa do shopping, né? Para que todos estivessem ali, mas aí choveu no dia, não deu certo, a gente foi para o estacionamento, teve muito engajamento, assim, as pessoas passavam e estavam sempre por ali. E depois, de feito, a gente foi para o hall, né, para a sala ali de exposições do shopping. Foi muito bem aceito. Também, assim, a gente percebe que as meninas precisam, né, de um espaço maior, assim, e às vezes falta isso, né, não, vamos fazer, a gente pode fazer, vamos chegar. Tem até eu vou até contar aqui uma cena que aconteceu comigo, eu pintando um viaduto, não esse agora, mas enfim, e aí uma moça me mandou um áudio, Flávia, você não acredita, eu estava aqui num aplicativo, carro de aplicativo passando, e o cara falou assim, nossa, você viu que legal que está ficando, que lindo que está ficando aqui, a pintura, o cara está fazendo. Eu falei assim, olha, tá lindo mesmo e tal, mas então, é uma moça que está fazendo, uma mulher, eu conheço o trabalho dela, dá para ver pelas características, já conheço. Não, não, é um cara. Eu falei assim, moço, então, eu conheço, estou né, dizendo que eu conheço. Ah, mas só se for as florzinhas. Ou seja, né, é assim, a pessoa dizendo que foi uma mulher, e foi assim, um viaduto inteiro feito por mulheres ali, aquele espaço foi a equipe toda. Então, assim, eu tive o cuidado de chamar só mulheres, porque às vezes a gente vê isso, sabe? Se tivesse um cara ali, que ele estivesse carregando a tinta, as pessoas poderiam achar que, né, a arte, olha, o cara pintou. Então, assim, são coisas que, é, não por separar, sabe, por forma de segregar, não é isso, mas a gente precisa mostrar. A gente precisa mostrar que a mulher está ali, está fazendo, está envolvida, é capaz. E muitas mulheres, inclusive, passando por lá, paravam e falavam, olha, que bacana esse movimento, e, né, sabe, se sentiam mais engajadas também, essa questão de empoderamento mesmo, né? Eu sei que está meio batida essa palavra, mas a, a gente precisa, de repente, ver esse movimento todo acontecendo e realmente eu acho que isso fortalece, sabe? Fortalece não só as mulheres, mas o todo, né? Eu acho que não é, novamente digo, numa forma de separar, mas uma forma de deixar um pouco mais leve as coisas, né? Mais próximas. Né? E eu percebo isso. Já tive também a oportunidade lá em Limeira de criar um evento chamado Grafita, que foi um evento de grafite exclusivamente de mulheres. Então, a arte urbana do evento foi feita toda por mulheres. Teve meninas de São Paulo, a Bela Gregório, da Efêmeras, estava presente, grafitou com a gente. Pessoal de Campinas, ali da região toda participando, as meninas super se envolveram. E bandas femininas durante o evento também tocando. Mas a gente teve espaço também para os homens e para todos, né? Então a gente teve sala de exposições, teve um performer que foi fazer uma performance no dia, teve rodas de conversa e debate sobre os temas, foi bem bacana, mas dando ênfase à visibilidade da mulher na arte urbana. Então, eu acho que, assim, é importante
e foi importante a sua pergunta, é importante a sua pergunta, e falar um pouquinho a respeito, porque é um universo que às vezes, né, a gente acaba meio que sendo mal compreendida, né? Quando a gente une tantas mulheres para falar a respeito, para fazer, para estar ali se mostrando mais ativamente, né? Juntas. E eu acho que é válido e só tem a crescer. Acho que esse movimento tem crescido e tem crescido aqui em Lajeado também. Várias mulheres já me procuraram depois da exposição, um grupo forte e está sendo muito legal. Assim, Esse grupo, Flávia, ele tem algum nome específico ou ele ainda está se formando? Não, ele não tem nome, ele está se formando, são meninas que estão chegando, algumas retomaram a arte, assim, deram uma retomada em todas as suas produções, porque ficaram empolgadas com o fato de ter já mulheres aqui fazendo, indo para a rua. Algumas outras já estavam no cenário, mas não tem nome, não tem nenhum nome, não tem. Tá, Mas já é um movimento, né? é o primeiro passo. Inclusive, hoje, no final, eu vou publicar aqui, junto com vocês, vou exibir um manifesto de uma dessas artistas, que iria ontem no evento, mas acabou não acontecendo. Então, no final, a gente vai ver esse vídeo. Então, muito obrigada pela tua participação, Flávia. Agora eu deixo o debate entre o Gustavo, o André e Flávia, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, conversar sobre. Tranquilo? André tem que ligar André tudo. tá liberando, Eu tô tranquilo. Para mim tá tudo bem. Então tá. Eu acho que a fala que eu vou fazer vai atravessar algumas dessas coisas, então a gente não precisa. Perfeito. Legal. Então, agora, bem-vindo, André. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. O André vai falar um pouco sobre essas questões, não como artista, e sim como pesquisador, como alguém que percebe esse espaço urbano. Ele tem a formação em arquitetura, né? O mestrado também é arquitetura, e ele já tem uma certa experiência nessas questões também contemporâneas. Então, André, contigo, fica à vontade, eu estou com a apresentação, posso ir passando conforme você. Eu vou chamando. Bom, boa noite a todos, todas e todos. Eu queria já de cara agradecer o aprendizado com as pessoas que acabaram de falar e também o convite pela Jana. A Jana e eu se conhecemos há algum tempo, já deve ter uns 6 ou 7 anos por aí, que foi logo que eu comecei a dar aula no curso, nos cursos de arquitetura na universidade, em Chapecó, que é de onde a gente se conhece. A Jana é da cidade e ela era professora também na mesma instituição que eu trabalhava. Nessas disciplinas que a gente trabalhava, a gente dava aulas associados. Eu, como professor de História e Teoria de Arquitetura e Urbanismo, e ela fazia as contribuições no que tangia a arte para que isso era muito rico, é muito diferenciado em relação aos cursos superiores em arquitetura e urbanismo, em que essa proximidade como professor de artes era muito bacana, porque o arquiteto urbanista ele vai ter essa percepção do ponto de vista espacial e ela fazia essa aproximação com a história linear da arquitetura, aliás, da arte dentro desse espectro. Eram aulas específicas e a gente sempre fazia alguma atividade juntos. E nessas atividades juntos, a gente tinha uma química de pensamento, um alinhamento estético bastante bacana. E foi isso que gerou, muitas vezes, essas aproximações e a gente acabou ficando muito próximo, muito amigo. Eu queria, na verdade, começar a minha fala falando muito como Quando a Jana me convidou, eu pensei, eu não sou um artista de grafite, eu sou um grande curioso da arte e desenho, brinco ali com algumas dessas técnicas de arte em si. Mas não sou, nem me expresso como um artista, ou pelo menos não posso me dar isso ainda nessa minha trajetória de vida. Embora eu tenha sido sempre um curioso e um autodidata de brincar com esse desenho desde muito criança.
e que me levou, inclusive, a estudar arquitetura e urbanismo. Mas eu também, praticamente na minha trajetória, quase sempre fui professor e pesquisador. Então, eu também não sou um urbanista. Então, falar dessa cidade, como a técnica da arquitetura e urbanismo, é muito do ponto de vista acadêmico e da teoria da história. Então, quando eu começo a pensar como falar com essas pessoas, com um público, na sua maioria, né, por mais que seja um evento aberto, um público, na sua maioria, estudantes de ensino médio e ensino fundamental, provavelmente. Aí a ideia era justamente conseguir fazer uma conversa com essas pessoas, com esse público, que pudesse tangear, assim como eu, como um transeunte pela cidade, um flaner. E desde muito criança, eu sempre fui um apaixonado pela arquitetura e urbanismo, pela arte e pela cidade, né? E passear pela cidade. E a cidade é um lugar de disputa, é um lugar de conflito, é um lugar de permanecer, é uma extensão, na verdade, desses corpos. E assim como a nossa casa é uma extensão da gente, quando a gente se expressa pela nossa casa, é a gente não cabendo mais nesse pequeno corpo. A minha fala vai muito disso, de quando a gente vai para a cidade também é a nossa expressão de corpo. E claro que o meu lugar de fala nesse contexto vem de uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, que cresceu ali no interior de São Paulo. E falar de arte urbana na minha cidade, naquela época, se eu for fazer um resgate do passado, quase que cartograficamente, é olhar para um contexto que a única escultura da cidade é um menininho que faz xixi na fonte na praça da cidade. E qualquer outra manifestação artística que houvesse na cidade era vandalismo. Então, quando a gente andava pela cidade e tinha um muro pichado, era um pivete, uma criança, é um marginal que tinha feito aquilo. E mais que depressa, qualquer pessoa tinha que pintar aqueles muros de branco. Isso sempre me atravessou, como qualquer comportamento que nos atravessa. Com 17 anos, eu fui estudar arquitetura e urbanismo numa outra cidade, e aí eu vejo uma outra expressão. É bem engraçado, porque hoje em dia, quando eu olho para essa cidade, eu não voltei lá desde que eu me formei presencialmente, mas quando eu entro no Street View, quando eu fui morar lá, saído de uma cidade de pouco mais de 50 mil habitantes, ou em torno de 50 mil habitantes, morar nessa cidade, que era do tamanho de Chapecó, que é onde eu e a Jana se encontramos, era uma cidade imensa, cheia de prédio. E aí, quando eu olho, às vezes, pelo Street View, é uma cidade com muito pouco prédio e nem é uma cidade grande. É uma cidade bastante pequena. E com pouquíssimas expressões artísticas, tanto institucionais, né? Porque a palavra formal me incomoda muito. O que é forma e o que é informal, né? Se essa margem é informal, ela não deveria ter forma, e tudo isso tem. E aí eu fico ali durante esse tempo de formação, que me leva depois a estudar em São Paulo e fazer um curso de especialização. Esse curso de especialização era de design de interiores, mas era a minha primeira experiência como morador de uma metrópole. E morar numa metrópole é uma experiência, para quem veio do interior, para quem nasceu numa metrópole, ela é a única experiência daquela pessoa, mas para quem nasceu do interior é uma experiência de descoberta e de muita eclosão de pensamentos e de epistemes que você não tinha como perceber isso antes, a não ser como um turista. Então, essa percepção, ela se dá ali. E aí eu começo a mostrar, nessa apresentação, para a Jana mostrar para vocês, um lugar em São Paulo, que é bem no centro, então tem uma relação centro-imagem, tudo esse discurso que eu vou falar, mas bem no centro dessa cidade era onde eu morava. E bem no centro, próximo a, quem conhece São Paulo, ao Minhocão, que é um viaduto que atravessa, um elevado que atravessa todo o centro da cidade. E aí na apresentação tem uma foto desse lugar, bem próximo da minha casa, e inclusive isso atravessa, né, a São João com a música do Caetano Veloso. Se a Jana conseguir ampliar a imagem, dá para ver uma imagem disso. Vocês estão vendo a imagem? Eu tô me vendo, então eu não sei. Quando tu fala, acho que tu não vê, mas eu estou mostrando aqui, André. Tá. Então, né, essa imagem que está aí é uma imagem que é embaixo do Minhocão. E embaixo do Minhocão era o meu caminho, metrô, minha casa, todos os dias. Tanto para estudar quanto para ir trabalhar. Eu fui trabalhar em São Paulo, a paralelo a esse curso de pós-graduação em design de interiores. Gente, eu tenho uma relação abusiva com a minha gata, então eu vou ter que só tirar ela de um lugar que ela está. A minha também apareceu por aqui. Vou fechar os
vizinha, que ela tem uma relação, essa relação abusiva acaba acontecendo dela derrubar coisas. Mas eu acho que faz parte desse mundo pandêmico que a gente está vivendo. Então, esse espaço me tem uma memória muito forte, que era a minha experiência na metrópole. E a minha experiência na metrópole foi, desde então, o centro da cidade. E esse centro da cidade de São Paulo, ele está cheio de expressão de arte urbana ou de expressão humana urbana. Na próxima imagem, é uma imagem exatamente da frente da vilinha que eu trabalhava. Eu fui trabalhar com patrimônio histórico. E esse muro é um muro da Estação da Luz. É o muro da ferrovia, de onde corta a região da cidade. Essa vila era uma vila inglesa, dos construtores da ferrovia. E esses dois mariachis mexicanos estavam ali. Olha que loucura. Vem uma experiência cultural do México, vem ali uma expressão. Então, tem uma quantidade de informações ali que é gigantesca. E era um negócio que passava por mim. E essa foto é parte do meu acervo fotográfico, das minhas experiências de vida. Então, para vocês verem como isso fazia parte e me atravessava desde minha vida toda. Numa próxima foto, eu vejo esse mural. Esse mural é um mural de um artista super importante, que é o Merlin. Esse mural é um mural já encomendado, mas é um mural artístico de grafite, ou seja, a técnica específica que isso tenha sido usado, mas é uma arte urbana numa empena, e uma empena é uma coisa muito forte na arquitetura e que responde a essas relações de cidade, de público e de privado. Esse painel, por exemplo, ele fazia parte do meu dia a dia. Anos depois, tentaram pintar esse painel como um movimento de pintar, de limpar a cidade. E houve um manifesto. Eu não sei hoje se esse painel ainda está ali, mas eu lembro que eu me manifestei no manifesto, e foi um manifesto online, de Twitter, de Instagram e de todas essas situações. E foi muito legal, porque o próprio Merlin me agradeceu e veio falar comigo, começou a me seguir na época. Então, olha quão louco é a gente lidar com todas essas relações que a arte nos pode atravessar. Quem é que ia imaginar, na minha cabeça de um rapaz do interior, que um dia eu ia falar sobre esse artista ia falar comigo? Então, foram muitos anos depois, que foi agora, nas últimas trocas de prefeitura da cidade de São Paulo. A próxima imagem é uma imagem que responde a uma situação de percepção minha, que esse lugar é o lugar que eu vim trabalhar em Florianópolis, estudar, quando eu saí de São Paulo. E se der para ler ali, para vocês perceberem, a viga é feita de momentos. E a vida, essa frase é conhecida como a vida é feita de momentos. E quem faz arquitetura e urbanismo vai entender que a hora de estudar a viga, você percebe como a viga é feita, as tensões de resistência, a partir de momentos. É o nome, o termo usado. Quando eu estava agora num simpósio, um dos palestrantes que falava sobre patrimônio falou assim que esse edifício da UFSC, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, deveria ser tombado com esse texto, porque esse texto já é uma manifestação que faz parte desse edifício. Então, é importante a gente entender que isso não é um grafite, isso é uma linguagem de expressão, é uma mensagem. Isso daí, lá na minha cidade, no interior, era visto como vandalismo. E isso teria que ser mais que depressa pintado de branco. Na cabeça de um crítico estético, ele diz que isso daí não, que isso daí é arte e que isso daí deveria ficar fazendo parte da história e da preservação desse edifício. Na próxima imagem, é uma imagem de um dos edifícios mais emblemáticos de São Paulo, ele é conhecido como Treme-Treme, eu não sei te dizer ainda se ele está em pé. Hoje era sempre uma grande polêmica, a demolição ou não. Ele é um edifício de um arquiteto famoso, porém, ele estava completamente abandonado, então ele gerava vários problemas de invasão e de coisas dessa natureza. Quando eu fui morar no centro de São Paulo, me atravessava muito a relação, né? Arte urbana, grafite e escultura urbana e o picho. Nessa época, eu olhava o picho e, para mim, respondia muito àquela percepção infantil de que me diziam que qualquer mancha na parede era vandalismo. Foi quando eu vim morar em Florianópolis para trabalhar naquela instituição que eu fui trabalhar num laboratório e tinha um rapaz no laboratório que estudava design e que ele se dizia pichador. Embora ele fizesse mais grafite do que picho, pelo menos no que eu tangia como expressão,
ele falou sobre isso numa conversa em que a gente estava tendo, em que um monumento da cidade de São Paulo tinha sido pichado. Na verdade, um edifício, né? Mas é um monumento também, mas era um edifício. E aí gerou toda uma polêmica, e um amigo veio me dizer que era um absurdo. E aí eu acabei conversando com ele, e ele falou assim, eu não acho um absurdo. Que prédio é esse? Que significado esse prédio tem para mim? O picho tem significado para mim. E aí ele começou a me explicar a história desse picho e a relação com o picho e com a linguagem. E aí ele disse que ele me ganhou na fala dele quando ele disse que uma cidade como São Paulo, que tem o seu centro, como quase todas as grandes metrópoles, mais abandonado, então o centro é quase uma margem, a margem também. Ele não é mais a área de elite da cidade. Essa margem que está mais na periferia da cidade, ela também vem gritar nos muros do centro. Então, essa expressão de picho é, na verdade, uma linguagem e um desejo de fala e de se estender como corpo. Então, esse pichador no centro de São Paulo, no caso, principalmente desse monumento, eu não tinha como nem resgatar a foto disso, veio muito nesse contexto. Eu lembro até desse conhecido arquiteto me dizendo assim, mas uma coisa é uma obra de arte, outra é esse vandalismo. Eu virei e falei assim, quem é que dita no decorrer da história e da estética o que é o que? O que é arte, o que não é? Essas epistemes, elas são construídas com a sociedade, né? Então, na próxima imagem que eu coloco, a gente vê uma imagem que talvez seja a expressão humana mais antiga da história. Isso é uma expressão numa caverna francesa que diz ali coisas. Esses dias eu assisti uma live também em que o cara falava que isso daí não era uma expressão artística daquele momento. Era mais, às vezes, uma documentação daquele fazer. Ou até uma conversa de como é que eles iam fazer algo a respeito. Então, o desenho já estava na forma de se expressar há muito tempo. E ele faz parte da expressão humana. Então, quando a gente precisa berrar e a gente não sabe, às vezes, como, a gente também desenha. A gente se expressa. Então, essas coisas saem do nosso corpo, elas nos avançam. Próximo desenho é um vandalismo meu e da Jana. Meu e da Jana, na verdade, de uma equipe de 4 ou 5 meninas, eu não vou me lembrar agora, que eram alunas de uma disciplina em que a gente se manifestava. Nesse momento, eu vou até falar, é muito legal falar desse trabalho, porque a gente teve autorização para pintar o chão. Porque, na verdade, quando a gente começou a conversar, eu e a Jana, a gente queria pintar uma tridimensionalidade. Então, a gente queria pegar uma quina de parede, piso e 2 ângulos de parede, de preferência o teto, para fazer essa experiência de colagem de fitas e pintura de forma... Isa está querendo se manifestar, gente. De forma tridimensional e espacial, porque era um ensino de arquitetura e urbanismo a partir da arte, e como essas expressões artísticas na parede se expressam. E a gente não pôde fazer do jeito que a gente queria. Na verdade, a gente não ia pedir, aí a Jana falou assim, não, eu acho que precisa pedir. Eu falei assim, mas será? Aí eu fui pedir, e aí se a gente tivesse feito, a gente perigava ter sido demitido por justa causa. Então, só para vocês verem como até uma expressão artística educacional, até isso como pedagogia, tem um atravessamento em algumas pessoas como um critério de ordem, né? Não, no chão pode, porque no chão depois pinta, na parede não. Na verdade, você pinta a parede também, é só porque as pessoas têm dificuldade de se expressar. Esse é um emblemático, é um dos murais mais importantes já pintados, faz parte da cidade de São Paulo, ele faz parte de todo o muro da 23, uma das avenidas que cortam a cidade, e esse é um dos polêmicos da tinta cinza. Quando o ex-prefeito de São Paulo, que virou governador, assumiu, ele assumiu com o discurso de que ele ia limpar a cidade, já que tem o Cidade Limpa, que o Cidade Limpa, ele tira a publicidade da cidade, e não qualquer manifestação artística. E ele se aproveita disso e começa a pintar. Ele, inclusive, foi multado depois pelo Condefat, que esse mural tinha sido um mural edital, foi conquistado, inclusive ele já era um edital que tinha expressões de algumas grafiteiras mulheres e alguns muralistas, e tecnicamente, ele já fazia parte da vida da população de São Paulo, e com o atravessamento da pintura, ele teria, que na verdade depois ele pintou, ficou super agressivo, aí depois fizeram um jardim vertical para tentar melhorar. Quais os custos de um jardim vertical e que custos tinha isso?
de manutenção, ou mesmo de, se fosse o caso, inclusive, de um tombamento desse próprio desenho, né, que é uma arte urbana, mas que poderia ser recuperada de forma através de restauro, ou não, ou poderia ter uma manutenção permanente de novos artistas, novas pinturas, e ali se expressando. O que também pode hoje, se o jardim der errado, voltar a fazer. Mas olha o quão isso passa a ser bastante agressivo. E aquele ali já é uma resposta um pouco mais amadurecida da cidade de São Paulo. Quando eu estava em São Paulo fazendo o curso de design de interiores, um trabalho que foi feito por uma estudante antes de mim, uma veterana minha naquela especialização, que é a Marina Lombardo, desculpa se eu falei errado, ela vai acompanhar depois o evento que ela se inscreveu. Eu entrei em contato com ela para pegar o material dela, porque a minha linha de pensamento vinha muito a respeito disso. E o trabalho dela fala muito sobre essa relação da identificação do que é o grafite, dependendo de onde ele está. Esse mural pintado, ele já é um mural feito por uma artista feminina, mulher, e feminista, que é a Rita Weiner, não sei direito como pronuncia. Então, durante a pandemia, eu fui percebendo, estudando bastante sobre desenho, ilustração e arte, várias manifestações dessas. Então, isso já é uma expressão pintura cinza pela cidade, isso daí já foi uma manifestação, então vamos resgatar as pinturas, e isso já vem. Eu poderia usar outros exemplos, do Cobra, dos Gêmeos, mas eram esses personagens que me atravessavam quando eu estava morando em São Paulo. E eu me perguntava, por que homens? Por que sempre homens? E sempre a figura de um homem branco. Porque se essa manifestação é de margem e é periférica, a periferia de São Paulo também é preta. E por que não os artistas reconhecidos da própria cidade de São Paulo eram homens brancos? Esses dois trabalhos, ele é do Jeff, é um rapaz de Recife, e ele foi reconhecido durante a pandemia. As obras dele apareceram no programa da Fátima Bernardes, e eu me aproximei do trabalho dele antes de ir para a Fátima Bernardes, e a gente já vinha conversando. Quando ela apresentou o trabalho, me emocionou muito, porque é o trabalho de um rapaz, que também é periférico, preto, que mora numa cidade que não é a metrópole mais conhecida do país, que no caso da cidade de São Paulo, e nem Rio de Janeiro, e ele vai para um programa de televisão. Ele vende esses trabalhos em arte, em gravura, né, e outros tipos de expressão. É um trabalho de técnica bastante mista, e ele também faz muito sucesso nos murais nas ruas de Recife. Ele era estudante de arquitetura e ele começa a ter essa expressão e o reconhecimento a partir desses trabalhos. Aqui, muita gente talvez não conheça, mas ele é o Banksy, é um artista que a gente não sabe o gênero, a gente não sabe quem é, ele é um grafiteiro, mas ele é um artista marginal. Ele vai lá e faz essas artes espalhadas pelo mundo, e ninguém direito entende o que é isso que ele está fazendo, o que ele quer dizer, e quase sempre elas têm a ver com esse tipo de conflito urbano, né? A Mona Lisa, com algum tipo de expressão de reflexiva, ou esse rapaz tentando, quase como se fosse um black bloc lá da periferia de São Paulo, tacando flores em vez de tacar uma pedra ou alguma coisa que possa agredir o patrimônio. O próximo é um mural que foi feito depois da morte da Marielle, e que é uma mulher negra e periférica. Esse mural fica em São Paulo, e ele passa muito por repressões, e sempre vão lá e refazem o mural. Então, essa escadaria é uma escadaria que tem picho, que tem a foto dela expressada com um lambe-lambe, e essas expressões, elas estão na cidade, e a cidade, quando a gente entender que a cidade, ela é de todas essas pessoas, e quanto mais a gente silenciar, mais a gente vai ouvir esses gritos, a gente vai entender o que é cidade, a gente vai começar a lapidar essa cidade. Por que o painel da Marielle sofre tanta depredação e o Vils, que é um artista português, é chamado para fazer esse tipo de obra e de expressão, quase que como um grafismo de destruição. Isis, sem destruir a casa. A Isis também quer fazer obra de arte aqui. Expressão em que
Ali, no caso, por conta da pandemia, ele usa na frente de um hospital, vários profissionais de saúde com máscara expressando isso. É uma técnica que não é grafite, mas é uma arte urbana que ela é quase um grande vandalismo, porque ela explode as paredes. Quando a gente olha para esse tipo de monumento, a gente pensa o quê? Durante a pandemia, aconteceram várias manifestações pelo manifesto The Black Matters, agora até me fugiu o termo em si, mas é das vidas negras importam, né? Uma manifestação principalmente todo o movimento pós a morte do George Floyd nos Estados Unidos. E essa é uma expressão de um artista de São Paulo, em que ele ganha os editais e eles começam a salvar os monumentos. Só que salvar que monumento? Esse cara é o Borba Gato, que é um monumento de um cara que era um capataz, que matava negros e perseguia negros. Pode ir para a próxima, Jana. E aí, lá fora, começaram a derrubar. Então, assim, vai tirar essa arte urbana? Sim, a gente revisa. Por que a gente quer que o Borba Gato seja salvo? Será que a gente precisa salvar ele ou a gente precisa arrancar ele de lá? Então, a arte urbana, ela se desenvolve a partir da própria cidade, das ideologias construídas nessa polis. Então, aqui, é vandalismo ou é grito? É expressão? Aqui, por exemplo, não pode ser chamado de vandalismo, né? É um artista que foi convidado a fazer uma expressão numa outra obra de arte. Então, ele faz uma intervenção, isso é uma tinta que sai, então, na primeira chuva, isso tudo já teria saído, mas é um marco, vai lá, faz essa expressão, faz toda uma manifestação, um registro, e isso vira uma arte em cima de uma própria arte. Eles vão participar da aula. O Alexandre Orion, eu conheci ele quando eu morava em São Paulo, e foi muito legal porque a professora que apresentou isso era uma professora de estética, história da arte, e ela falava o quão genial era isso. Esse momento histórico, ela estava orientando provavelmente o trabalho dessa acadêmica que estava fazendo o trabalho sobre o grafite nos interiores, nas galerias, e a menina se expressou dizendo que muitos desses trabalhos de grafite e de picho eram reprimidos pela polícia institucional, pela segurança institucional. E esse rapaz, ele faz diferente, ele não picha, ele limpa. Então ele não poderia ser perseguido porque ele estava fazendo vandalismo. Não, porque ele estava sempre com um paninho pintando a fuligem de dentro dos túneis da cidade. Então é um trabalho muito bacana, porque ele é uma expressão naquilo que a gente dialoga com a cidade. E o engraçado é que algumas dessas gritos da rua, eles são gritos, às vezes, poéticos. Quem já ouviu falar em gentileza gera gentileza, foi eternizado pela música. Então a gente tem a expressão do grafite a partir do hip hop e fazendo essa tangiano com essa música de periferia, mas a Marisa Monte homenageia um transeunte do Rio de Janeiro, um artista do Rio de Janeiro de rua, que eu acho que até era um morador de rua, que também pintava pelos viadutos cariocas. E a música dela foi justamente uma manifestação. Uma manifestação justamente quando a cidade do Rio de Janeiro pinta os feitos do Gentileza pela cidade. Então, esse conflito do que é a arte, do que é a arte urbana, do que está na cidade, se é marginal, se não é, ele é sempre um conflito ideológico, e ele está na cidade. Essa bandeira que está ali é uma bandeira do nosso artista mais reconhecido brasileiro no mundo, um dos, né, na verdade, que é o Elliot Sica. E o Elliot Sica é esse artista que é do centro também, ele é um rapaz branco de classe média que mora em Botafogo, e ele se descobre depois um artista. Esse trabalho que ele faz é um trabalho de levar a experiência da favela para os museus internacionais. Então, vinha a arte urbana, o urbano entrando para dentro das galerias, as galerias saindo, e essa manifestação do que é público, o que é privado, o que vai para a galeria, o que não vai, é uma expressão para a gente entender também que esse privado ele é uma extensão da nossa vida também, né? Porque até a nossa casa, que tem uma certa relação com a nossa expressão de si,
Mas o que que é o lobby de um hotel? O que que é o lobby de uma escola? O que que é o muro do IFE? O que que é a galeria de arte? Se não um lugar da extensão dos nossos corpos. Tudo bem, a galeria é de alguém, ela está vendendo quadros de alguém, mas ela é a extensão dos nossos corpos. E se ela é pública, se eu entro, se eu posso entrar, se eu posso atravessar, sem uma relação de é meu ou é de alguém, ela é uma extensão de todos os nossos corpos. E ela faz parte da gente. Pode descer, Jana. André, é muito legal essa tua percepção, porque ela tem uma visão completamente diferente de quem é do circuito da arte, do produtor em si, daquele que faz a arte, né? E você acaba trazendo vários exemplos, assim, que são emblemáticos até para a nossa arte aqui no Brasil. A gente só precisa cuidar um pouquinho com o tempo, então eu vou pedir para você ir finalizando. E, claro, se alguém tiver interesse, eu posso também mandar material e a gente pode marcar algumas dúvidas por e-mail também. Essa imagem, agora ela vai se repetindo, então pode passar meio acelerado para vocês perceberem. É uma imagem da rua, de uma escadaria que foi apropriada. Isso é uma passagenzinha lá em Chapecó, próximo de onde eu morava. E essa outra é uma expressão do rapaz que fez o mural ali no IFES, que era um artista de rua de lá, e vocês podem perceber que foi demolido, mas ela está dentro de um lugar, tá? Pode descer mais rápido, já não é só a aproximação das obras. Tá vendo como ela não tá fora? O que é a cidade? Esse prédio foi demolido e ela é dentro, ela é fora, ela tá onde? Pode passar. E aí, essa outra expressão começa a entrar para dentro das casas e das galerias. E aí, o grafite e os murais, eles sempre existiram dentro da arquitetura. Mas eles eram necessariamente encomendas. Isso é de gosto muito duvidoso, inclusive, né? Mas é mais para expressar essa relação. O trabalho da Marina, por exemplo, lidava com essa relação. Continua sendo grafite? Não continua? Que tipo de arte é essa? Isso, para mim, o mais significativo é a importância da gente se articular com como esses artistas vão viver. E fazer parede na rua, não necessariamente tirando editais e coisas do gênero, não vai pagar a conta de artista e ele não vai viver de se expressar na rua. Pode descer. Então, aqui é um exemplo de um artista reconhecido, né, que ela usa no trabalho dela, e ele vai para dentro das galerias, inclusive dentro dos museus, né? Então, ali com um pedaço de obra. Isso é uma foto aqui da minha casa, então, assim, é um pedaço de rua que vira quadro e está aqui colocado na parede de dentro da casa. Pode descer. Esses são outros exemplos, que são todos que foram me atravessando durante a pandemia. Então, quando a Jana já me chamou, eu já estava alinhado com essas observações desses artistas. Vários deles são periféricos e mulheres pretas, o que é incrível e maravilhoso a gente perceber que esses artistas, esse é de Santa Catarina, é de Joinville, como essas coisas se dão. E quando a Jana disse que a gente foi hackeado, o festival, eu falei para ela, olha, existe uma manifestação que tem acontecido nas cidades, que é o hackeamento da arquitetura e do urbanismo. Então, aqui é um trabalho do Guto Requena, que é um arquiteto paulistano, de São Paulo, não sei se necessariamente ele é paulistano, acho que ele é de Sorocaba, em que ele hackeia com o celular, a gente podia ficar fazendo coisas e ele ia para ali, para o prédio da Fiesc e para o próximo prédio, que é um prédio em que é uma região muito poluída de São Paulo e que pelo aplicativo você consegue ver e o prédio vai mudando de cor à noite, se ele está mais sujo ou menos sujo. Isso é hackeamento. Então a gente está a se expressar no muro e na arte urbana, ela não tem mais muito limite. A sequência vem o Projetemos, que é um projeto que está já bastante forte em São Paulo, que durante a pandemia as expressões começaram a ser projetadas nessas empenas da cidade. Então, a ideia de fazer essa fala e concluir é que as manifestações entre cidade, ela amplia debates, ela promove a arte, ela é uma dinâmica da sociedade, e a arte e a cidade, ela vai se atravessar sempre em relação ao que a gente se desenvolve na sociedade. E a parede é a imprensa do povo, né? Então, aonde a gente se expressa quando a gente é oprimido é em qualquer lugar, é na forma que a gente conseguir. E se o artista canta, ele canta, se o artista pinta, ele pinta, e se ele picha, e se ele faz grafite nas paredes.
desde que isso seja genuinamente uma extensão de si. Era isso, obrigado. André, muito obrigada. Pessoal, eu acredito que foi muito legal a união dos três aqui hoje. Eu acho que a Flávia pode colocar o microfone ativo agora. Isso. Então, obrigada, André, pela tua fala. Eu acho que ela é bem importante, porque essa percepção. Eu tenho o meu trabalho enquanto professora também, eu trabalho nessa questão da percepção urbana, do flaner, mas é claro, o meu olho é sempre voltado para a captação de imagens, né? Mas querendo ou não, a gente está olhando tudo e está sentindo tudo, e é o nosso corpo que está na cidade caminhando por todos esses espaços, né? Então, eu acho bem importante esse revisitamento de todas essas manifestações. Uma coisa que me lembrou dessa parede cinza que você falou em São Paulo, essa semana, se não me engano, faz 2 dias, eles pintaram todo o beco do Batman de preto, mas isso foi os próprios artistas como um protesto pela morte, né, de um artista que frequentava aquele meio. Então é legal também que o próprio artista ele boicota o seu trabalho no sentido para também comunicar de outra maneira, né? E quando é feito pelo artista, tá ok. O que o artista não quer é que o poder público muitas vezes vá interferir, né, na obra. O que vocês acham, Gustavo e Flávia? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu tive um trabalho em São Paulo, na Espraiada, a gente fez em 2013. Até via publicar esses dias aí num history de Instagram, assim, que deu aquela lembrança de Facebook, onde ele foi pintado de cinza. Eu recordo que na época a galera enviou, pô, os caras estão pintando tudo e tal. Então a gente também tem que pensar qual nível a gente pode intervir, né? Porque a gente está ali, quando está sendo apagado esse mural, tem histórias perdidas. E por tudo que eu tive entendimento aí onde o André, muito dos retratos que ele trouxe ali são pessoais. Então, coisas que foram apagadas são histórias perdidas, né? Dentro dessa manifestação, assim, dentro desse entendimento, a gente tem que tomar muito cuidado. E o poder público, sem dúvida, ele pega muito para capar nesse sentido. Então, É a que a gente memória, sempre, a memória como grafiteiro também faz parte da nossa manifestação social, tá usufruindo disso, né? exatamente. E podendo estar se posicionando também. Não importa se tomar corridão de polícia, não é o caso, a gente vai ter que se manifestar. Flávia, tu já passou por algum momento assim de ter o teu trabalho apagado? Olha, eu não tive ainda nenhum trabalho apagado assim, mas é relevante mesmo, né, o fato de artistas estarem se posicionando em relação a isso, mesmo que pintando de preto, eles têm uma força incrível em dizer o que precisa ser dito, né? É se posicionar realmente. O grafite, a arte urbana está aí para falar e gritar mesmo, e ter a liberdade que a convém e que faz tudo ser tão livre dessa forma e posicionado mesmo, né? A gente vive a cultura do grafite, vive o cotidiano com tantas mensagens aí, de uma forma relevante, de uma forma potente, e queira ou não, apagar um grafite hoje em dia é algo a ser pensado 2 vezes, né? Porque você tem todo um engajamento social aí, as pessoas já têm um envolvimento com aquele contexto, já refletem a respeito daquilo, e muitas das vezes, como o André mesmo falou, elas mesmas se posicionam para o poder público não deixar acontecer. Então, eu acho que é muito importante a gente levar a nossa voz, e as pessoas que estiverem, que queiram disponibilizar muros e fazê-lo, né?
abrir mão dos muros pela cidade. Então, já fica aí um apelo aí para todos da cidade de Lajeado, enfim, que liberem seus muros, que tem muita gente aí a fim de fazer arte e deixar a cidade mais interessante e vibrante. Inclusive, esse evento está acontecendo de maneira online, né? E a gente no IF Sul temos muitos muros para ser pintados, estão todos muito cremes lá. Quem sabe depois, quando um dia passar essa pandemia, se passar, esperamos que sim, a gente possa fazer esse encontro pessoalmente, né? Ter mais contato, é importante esse contato. Eu queria agradecer a presença de todos, queria saber se tem alguém ainda que tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma consideração, e daí, se não, eu vou passar o vídeo, aquele da artista de Lajeado que quer fazer um protesto. Eu só ia colocar, Jana, como é engraçado, a partir das próprias falas deles agora, posterior, é muito engraçado a relação com o poder público, né? Porque essas personagens que estão no poder público, eles também são as personagens que normalmente compram um grafite dos gêmeos para colocar nos seus apartamentos de cobertura. Então, assim, só é arte depois que eu aceito que aquilo possa ir para a parede da minha casa ou para a galeria. No fim, a gente até tinha um videozinho de um dos Instagrams desses que eu fui apresentando, que era do Bicho Bom, inclusive, que é uma manifestação das periferias dizendo por que a galeria é mais importante do que a minha expressão, né? Então, só é autorizado ser arte depois que um curador diz que é arte, ou é a expressão urbana também como arte urbana? O debate ele é infinito, né? Aham. Ele é infinito, em vários os pontos. Vagamente me passa muitas coisas na cabeça ouvindo a todos vocês. Eu tive alguns exemplos, Londres, por exemplo, o próprio Banksy, que se comentou ali. Hoje é colocado um acrílico sobre os murais deles, né, onde está feitas as ações, e os murais e o grafite ultra-up que você fizer na lateral, ele é apagado automaticamente. Então, existem muitas coisas. A gente também tem que lembrar da história do grafite, né? Lá Filadélfia, Nova York. Lembrando que os primeiros b-boys, essa galera que fez as primeiras inserções, que é onde fez esse movimento mais muralista, né, posso dizer assim, com essa técnica do spray, e o Ultra Up ele foi feito um em cima do outro, né? Então o cara que tinha lá o trem pintado, o cara que entre eles, vários documentários mostram isso também, já estava cobrindo os próprios grafites. Então também isso é importante estar se pensando. São vários os modos de manifestação, né? E eu acredito que também movimenta um pouco do ser humano, como o territorialismo, aonde ele quer chegar e onde ele quer se aproximar. Vai muito da região que ele vive, a cultura que ele se encontra. Então são N posicionamentos. No sentido a nível de Brasil, eu acredito que a nível político é um extermínio, né, com a sua própria história. Não, porque é diferente um artista fazer essa expressão por cima do outro. A outra é vir simplesmente alguém para pintar de branco, pintar de cinza. Mas são jogos de poder, né? Tanto dentro da própria manifestação, quanto essa questão do poder público, né? São fatos a gente se pensar, mas a ideia sempre do monumento ou de uma manifestação financiada pelo poder público é a memória que eles escolhem, né? E o grafite, a arte urbana é a memória de todo mundo, né? De todo mas mundo da cidade. A questão é que a gente, não sei se essa palavra existe, mas a gente nunca vai parar. Exatamente. E é aí que tá, né? Grafita num, pinta o muro, vai para outro. Pode fazer o que quiser, a gente não vai parar, não. Os artistas, né? Os artistas estão sempre... O artista necessita essa produção, né? E a população precisa falar, né? Nem que seja através do picho ou do grafite. Então, nesse sentido, do deixar falar, eu vou passar um vídeo de uma artista aqui de Lajeado, que ela fez uma espécie de protesto. Eu chamo uma vídeo performance. Então, eu convido a todos para assistir. É bem curtinho, da Inauã Ribeiro. Oi, eu sou a Inauã Vairich Ribeiro. Eu gostaria, primeiro, de agradecer o espaço de divulgação do poema O Núcleo de Arte e Cultura do IF Sul de Lajeado e a Janaína por ter feito o convite e oportunizar esse espaço.
Gostaria também de agradecer a ponte feita pela Flávia Pozobon. Inclusive, esse poema surgiu para uma exposição de arte de rua de mulheres, que a Flávia foi curadora, chamada Do Lápis à Lata, e me convidou para fazer o release da exposição. Acabei me empolgando e fiz mais que um texto. Antes de recitar o poema, gostaria de dizer que ele teve a intenção de dar voz aos artistas de rua de Lajeado. Quando me aproximei das artistas locais para pensar o release, acabei me deparando com diversas situações que iam para além da exposição. Acabei por escrever sobre isso. O nome do poema, então, é Veja. Primeiro, não devemos satisfação. Em segundo, nosso dever é expressar. Por isso, o terceiro aviso. O que fazemos porque queremos é arte. Na rua, no casarão, no tapume ou na pista, é picho ou grafite, o que fazemos não é da sua conta. Não diga a nós que o que fazemos é segregar. Se a vontade de coletivizar a arte entre mulheres surge, é porque segregadas estamos. Por isso, querido, observe atentamente. O que você vê não é uma brincadeira ou um post de Instagram. O que você vê é o que você não controla. Mulheres estão nas ruas, nos shoppings, nas casas, nas pistas, na praia. Mulheres fazem nesses lugares tudo o que um homem faz, quiçá até melhor. Por isso, faça o seguinte: aprenda. Aprenda a respeitar, aprenda a reconhecer, aprenda a conviver, aprenda a escutar. Nós não precisamos de favores ou boas intenções. O que nós precisamos é de arte. O que nós queremos é expressão. O que nós fazemos é criar sentidos. O que vocês nos veem fazendo não lhes diz respeito. Apenas veja, veja e aprenda. Aprenda e respeite. Respeite e contemple. Obrigada. Então, pessoal, agradeço a todos. Salve ao sagrado feminino, né? Bom demais. E obrigada a todos pelo bate-papo, foi muito positivo. Logo, logo o vídeo vai estar no YouTube. E vamos, assim, ó, assim que puder, a gente se encontra, toma um café. Gustavo, quando vier para cá, avisa. André, o convite sempre de portas abertas. E a Flávia, né? Agora, quando tiver um mural por aí, chama que a gente vai. Vamos pintar, Jana. Vamos lá. Prazer imenso, pessoal. André, parabéns pelo material aí, viu? Muito bom. Se precisar de algumas referências, tem grandes amigos ali que estão ali, que é só botar o nome dos caras, isso é muito importante também, né? Nesse sentido aí, no mundo da arte. Janaína, só agradecer, né? Eu acho que esse movimento todo que você está executando aí, mesmo que nesse momento que a gente vive, ele sem dúvida vai proporcionar um monte de informação, um bocado de gente aí. Flávia, tem um monte de mural aqui, tá em casa, viu? Demorou. Pode vir também, hein? Tô chegando. Vamos chegar, vamos se ver aí, vamos fazer um rolê. Então tá bom, gente. Obrigada a todos.